Fala pessoal, aqui é o Vini e hoje vou mostrar pra vocês como é que eu produzi essa track do zero, né? Produzi e mixei, que serviu de introdução pro vídeo anterior que eu fiz sobre o pedal de fuzz, né? Vou botar um trechinho aqui logo em seguida pra vocês ouvirem, mas eu vou mostrar como é que eu produzi e fiz a edição, a master no Studio One, os plugins que eu usei, né? Os instrumentos virtuais e como é que eu organizo isso tudo na sessão, tá? Então vamos lá, vou botar um trechinho pra vocês lembrarem como é que é a música, depois vamos entrar aqui no Studio One pra gente ver como é que eu fiz. Bom, então para começar, né, nesse caso eu produzi e mixei na mesma sessão do estúdio, uma mesma song, né, só que como vocês podem ver tá tudo assim dividido em cores, isso hoje em dia é bem comum. Isso eu acho que é o mínimo. Você tem que organizar a sua sessão de uma maneira que você perca menos tempo, né? Que você consiga olhar de primeira e já identificar tudo. Então, no meu caso aqui, o que tá em bege é a bateria, o que tá em verde é o baixo, o que tá em azul é a guitarra, né? Guitarra azul claro é guitarra lead, azul quase branco ali embaixo é guitarra clean, né? E aí, assim, eu consigo já olhar a sessão sem nem ver o nome e já saber o que tá acontecendo. Eu vou focar aqui hoje pra mostrar mais pra vocês os plugins que eu usei, como é que eu fiz a produção, como é que eu organizo isso na hora de mixar e vou mostrar pra vocês os meus plugins de master que eu achei que deu um resultado legal. Não vai dar tempo de mostrar a mix inteira, track por track, mas se você quiser eu faço um segundo vídeo mostrando cada uma das tracks, tá? Então vamos lá. Então aqui tá o Studio One tudo aberto, organizado em pastas, né? A música é muito simples, vocês viram que é bateria, baixo, guitarra base e guitarra lead. Não tem muito mistério. De bateria eu usei o Kontakt, um plugin que uma biblioteca de samples que a gente abre no Kontakt. Deixa eu mostrar pra vocês. Se tornou uma das minhas favoritas, assim, pra metal, pra rock, que é essa daqui. É a biblioteca da GGD, da Get Good Drums, signature do Matt Halpern, Periphery 5, né? Então, que o baterista, ele é um baterista da banda Periphery, banda de metal, progressivo. E essa aqui é a bateria dele nessa gravação desse álbum, né? Então, é uma bateria bem legal, ela é bem orgânica, mas com muito punch. É uma base boa, ela não vem toda processada. Por isso que eu exporto os stems, mixo também, mas ela serve de um bom alicerce pra gente trabalhar. Eu usei o padrão da bateria, só caixa e bumbo, tudo como já vem no plugin. A única diferença, que é algo para ressaltar pra gente, assim, quando a gente vai mixar, que é você exportar as tracks da bateria separadas. Quando a gente vai mixar uma bateria de verdade, né, cada track representa ali um microfone, né, que a gente está captando a bateria real. Quando a gente usa um plugin desse tipo, um plugin de instrumento virtual, geralmente só sai um sinal estéreo, né, como se fosse um bounce de tudo, uma master de tudo, né. Só que você tem menos controle, você está ouvindo o som da bateria inteira e você não tem como mixar sua caixa, mixar o bumbo. Então é fundamental que a gente consiga separar essas tracks. Quase todo plugin oferece essa opção. E no caso do Studio One é bem simples. Eu posso fazer depois um vídeo à parte, que no caso do Kontakt tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas qualquer instrumento virtual que você jogue no Studio One vai ter aqui em cima do plugin uma opção de saída e de entrada, tá? Quando a gente clica aqui em saídas, ele vai te dar várias saídas padrão daquele plugin no Studio One. Aqui você vai ver que já está tudo nomeado do jeito que eu prefiro para ficar organizado, mas eu poderia abrir e expandir ainda mais saídas se eu quisesse, né? De jeito só clicar aqui e arrastar. Ele vai criando saídas, mas repara que essas saídas não aparecem na tela de arranjo do Studio One, né? Elas aparecem no mixer, tá? Então, se eu expandir aqui, deixa eu te mostrar tudo que tem desse plugin. Todas essas tracks cinzas, mais essa primeira, são tracks que vêm do plugin de bateria, desse Kontakt, tá? E você acessa por essa seta lá em cima. Eu poderia tirar todas elas, ou posso adicionar, e elas vão aparecendo na tela do mixer. Porque é importante lembrar, no Studio One,
Diferente do Pro Tools, não existe necessariamente uma correlação direta entre as tracks que estão no arranjador e as tracks que estão nos canais. Você pode mudar de posição, você pode ter tracks que aparecem no arranjo, mas não aparecem no mixer ou vice-versa. E no caso, é essa ideia. A gente tem lá no nosso teste de arranjo o MIDI da batera, que é isso aqui. Né? Não necessariamente preciso ver todas as tracks de saída junto com essa track de MIDI. Então o Studio One faz essa separação. Então eu consigo ter as tracks aqui no mixer, mas na tela de arranjo só tem uma track que é a nossa track de MIDI, tá? Mas por que eu faço essa separação mais uma vez? Para poder facilitar na hora de mixar. E aí é importante... você viu que essa track estava mutada, estava desativada, porque eu faço um bounce, eu renderizo geralmente os instrumentos virtuais para não dar problema. Lembrando daquele vídeo que eu fiz sobre latência no Studio One, instrumentos virtuais costumam consumir muita CPU. Então a gente costuma fazer um bounce, ou frisar, né? Que a gente costuma falar antigamente. Nesse caso, eu não frisei. Eu vou explicar por quê. Se eu frisar, se eu clicar na track de bateria, deixa eu só mudar a cor dela para ficar mais claro aqui. Se eu clicar aqui e for transformar em pista de áudio, essa é a opção de frisar do Studio One. E eu consigo ter as tracks separadas e tudo mais. Só que, vamos supor que eu queira mudar alguma coisa na caixa da articulação, alguma coisa do tipo. Vou ter que depois desfrisar, fazer a caixa, depois frisar tudo de novo. E aí, se eu já tiver um monte de plugin, eu não quero que isso bagunce minha organização. Então, para ficar mais organizado, eu faço separado. Existe uma track de MIDI e depois eu faço um bounce dessa track para outras tracks de áudio. E como é que eu faço isso de maneira rápida no Studio One? Eu faço o seguinte, eu aperto Ctrl Shift E, ele vai abrir essa tela de exportação de stems. Geralmente o pessoal, quando fala stems, se refere a tracks de áudio separados que faziam parte de uma mix. Antigamente era só tipo os auxiliares, tipo a track de bateria, a track de guitarra, com todas as guitarras, track com baixo, depois uma track com todas as vozes, né? Você encontra stems por aí desse tipo, de bandas famosas e tudo. Mas hoje em dia, quando você faz uma produção de uma banda, de um artista, geralmente eles vão pedir as stems. E quando eles pedem as stems, às vezes é isso, seriam as tracks separadas para que eles possam fazer um balanço de ao vivo, né, de música ao vivo, tipo, usar backing track ao vivo, né, poder ter só a bateria, só o baixo, né, e fazer uma mix para ao vivo, direto da mix original. Aqui a gente vai fazer isso para renderizar as tracks. E aqui lembrando, eu estou na tela de exportação de stems, que é diferente da tela de mixdown. Tá? A tela de mixdown é essa aqui, né? Ctrl E, eu uso para fazer um mixdown, né? Essa aqui é Ctrl Shift E, pra gente exportar as stems. Eu consigo selecionar as tracks que eu quero fazer essas stems, que eu vou renderizar cada uma separada, e eu posso escolher por canal ou por pista. Mais uma vez, se for em pista, que eu acredito que não vai sair todas as tracks separadas como a gente está querendo. Se for por canal, que é como eu falei, do plugin, que a gente criou todos aqueles canais de saída, aí aparece tudo separadinho aqui. E aí eu seleciono eles, eu posso escolher aqui o prefixo, não vou escolher nenhum prefixo. O tipo de arquivo, a resolução, né, 24 bits, a amostragem 48, que é o que eu estou usando na minha sessão, e a faixa de tempo que eu vou exportar, o tamanho desse arquivo, né. E aí eu coloco mais uma opção aqui embaixo, que é esse importar para a pista. Nessa opção, eu consigo, assim que ele renderizar, ele vai importar para a sessão já. Todas as tracks com o nome certinho, e é a partir dessas tracks que eu vou usar para mixar, tá? Então esse foi o processo. Eu produzi a música no MIDI, depois fiz as saídas no plugin, exportei essas saídas todas, joguei de volta para a sessão, e aí é isso que você está vendo em bege. Tá? Essas aqui são as tracks que a gente exportou do plugin. E é a mesma coisa que eu falei sobre organização. Tá tudo a mesma cor, eu sei que é tudo bateria. E aí, mais do que isso, eu organizei tudo isso em pasta, né? Que é muito importante. A pasta, vocês devem conhecer no Studio One, é uma coisa que a gente vê Logic, no Cubase. Para fazer uma pasta, você pode clicar em duas tracks separadas, né? Clicando aqui com Shift para manter as selecionadas, botão direito, e você vai empacotar pastas, né? Eu criei um atalho, eu não sei se o atalho estava no Studio One ou se eu criei. Tem que confirmar. Shift Alt P, ou você pode botar o que você quiser. Shift Alt P, e aí ele vai juntar essas pistas numa pasta. E vai dar um nome aleatório aqui. Aí eu posso nomear, tipo, de guitarras lead, por exemplo. Só que existem duas pastas. Existe a pasta que é de organização, só para juntar as pistas. E existe a pasta que é de roteamento, para você usar como se fosse um bus. Como é que funciona isso? É a ideia de você ter 2 em 1. A mesma track que funciona de pasta, você usa como se fosse um bus. Você usa como um bus mesmo, né? Nem como se fosse, é um bus de fato. E aqui nesse caso, por enquanto é só de organização. Eu consigo expandir e comprimir essas pistas para elas ficarem juntas, mas elas não passam por nenhum bus. Ou melhor, ela não é um bus em si. Para converter de um para o outro, eu clico aqui no botão esquerdo aqui nessa aba e vou lá embaixo e clico em adicionar canal bus, tá?
Talvez tenha um jeito mais rápido você criando um macro que eles chamam, que é uma sequência de comandos que vocês fazem num só. Mas aqui seria o jeito mais tradicional. Chego aqui e clico em adicionar canal bus, ou vou aqui em cima no Inspector, né? O Inspector está aberto, clicando na pasta e vou aqui embaixo em adicionar canal bus. Ao fazer isso, ele cria um canal bus para essas tracks dentro dessa pasta. E aí eu posso chamar de Guitar Lead Bus. E aí esse bus vai aparecer aqui no mixer. Eu prefiro trabalhar com pastas que sejam bus também, porque esse é um jeito fácil, já agrupa os dois de uma forma só. Então, nesse caso eu não precisei agrupar esses dois tracks por algum motivo, estava na correria. Essa música foi produzida de maneira bem rápida e assim, mixada num dia só, numa tarde só. Então, voltando na bateria, que tá tudo BS que a gente tá falando aqui, eu separei por tópicos, digamos assim, por partes de bateria. O bumbo, o kick, né, tá separado, tá sozinho. Mas a caixa são 2 microfones, em cima e embaixo. Então, cria uma pasta para elas. Essas tracks azuis aqui são reverb, pode ignorar elas. O tom, né, tá numa pasta. Se eu quiser, posso fechar todas essas pastas aqui, por exemplo. Né? Fecho todas elas. E a gente vai ter aqui bumbo separado, caixa, tons, pratos e salas. E todas essas pastas são pastas de roteamento. Então fica muito mais fácil de você mixar. Nesse caso aqui, caixa, né, tem 2 microfones, tons tem 3, pratos acho que tem 4, seleções de microfones estéreos, e sala tem 3. Então, esse é o jeito que eu separo, mas você pode separar como você quiser. Você pode botar assim, bumbo, caixa e tons uma coisa só, e pratos e sala uma outra coisa. Fica a seu critério. Aí, além disso, eu tô fazendo uma coisa só para ficar mais organizado. Em todas as pastas abertas, eu mostro uma automação. Eu crio uma linha de automação para eu lembrar que isso aqui é um bus também. E ficar separado do que é pista, né? Eu tô usando um atalho que é Shift A, mas eu criei isso. Mas você pode fazer isso clicando no botão direito na pista, né? E indo em mostrar ou esconder a automação. E ele vai abrir essas linhas a mais. Então, baixo, não precisei de bus, só tem uma pista, guitarra base, só uma pista, tá? E aí todas essas tracks aqui embaixo, azul claro, né, meio esverdeado, são todas reverbs que eu uso para a sessão inteira. Então não deixo numa pasta ou junto com outros instrumentos, porque eu posso usar isso na guitarra lead, na guitarra base, qualquer outro instrumento que tenha na sessão. E aí, além disso tudo, a gente vai ter a nossa track de master. Então essa aqui foi a organização básica da sessão, tá? Também estou dividindo aqui em sessões que eu recomendo, né? Esse é o que eu chamo de arranjador, né? Você pode mover essas sessões e mudar os arranjos de lugar, bem útil. Mas aqui eu estou usando só para me localizar dentro da sessão, tá? Então, resolvida a questão de organização, vou mostrar para vocês os timbres, né? Alguns dos timbres. O baixo, eu estou gravando com o meu Jazz Bass aqui atrás, né? Simples, DI, direto aqui na minha DI da Universal Audio, e depois no meu pré. E aí eu estou usando um amplificador virtual, o Bass Knob, da Bogren Digital. Então esse amplificador, ele é uma recriação de um Ampeg vintage do Jens Bogren, que é um produtor lá da Suécia, de metal. Então é mais voltado metal pro rock pesado, mas ele ainda assim é relativamente versátil. Mesmo só tendo 2 knobs, né? Tem um knob principal e um botão de clean e dirt. Então o baixo sem nada, ele é assim. Então ele é bem cru, ele é um baixo legal, mas isso puro na sessão não vai dar conta, né? Então a gente tem vários métodos de fazer isso, mas eu gosto de usar um amplificador virtual. Ele tá no modo Dirt, existe o modo Clean também. Pelo que eu entendi da explicação do Jens Bogren, o Dirt é o mesmo Ampeg, só que com pedal Dark Glass na frente, que é um pedal de baixo de distorção. Então tá somando com o amplificador, né?
Então, de amplificador virtual, além desse do baixo, eu tô usando nas guitarras base, né, obviamente, que eu falo lá no vídeo, o Archetype Rabea. Né? Então a gente tem esse aqui, o segundo amplificador, que é mais meio crunch, né? E eu tô usando o pedal de fuzz antes. Então tem um pedal de fuzz que eu pluguei na interface direto aqui no DI, e eu tô processando como se estivesse ligando no amplificador, esse pedal de fuzz, né? E é o seguinte, uma coisa que eu recomendo fazer quando você tem uma guitarra base, nesse caso uma guitarra lead, é você conseguir achar um lugar para as duas, né? E como é que você faz isso? Uma das formas é você usar amplificadores diferentes, alto-falantes diferentes, equalizações diferentes para as duas, pensando em se complementar. Então eu já comecei fazendo isso no sentido que aqui na guitarra base eu tô usando o segundo amplificador, né? O segundo caixa, né? Alto-falante. O 57 com 121 microfones, né? O SM57 e o Roy 121. Mas na guitarra lead, eu tô usando outra sequência, outra combinação. O mesmo amplificador, mas com outro alto-falante, com o terceiro alto-falante, com o terceiro caixa, né? Que é um outro par de alto-falantes. Eu acho que esse daí é mais Vintage 30 da Celestion e o outro é mais um Creamback, se não me engano. Então eles têm respostas de frequência diferentes. Então fica um pouco mais fácil de você cavar esse lugar. Você tem que pensar que na mixagem é tudo uma questão de encaixar dentro desse frame os elementos, né? E muitas vezes preencher espaço, né? E tem várias formas de fazer isso. É literalmente um quadro que você está tentando preencher, uma pintura sonora, né? Então, se você tiver duas coisas um pouquinho diferentes, né? Dois elementos que são parecidos, mas com alguma roupa diferente, alguma design diferente, alguma cor diferente, ajuda eles a se destacarem de maneira individual. Esse foi o amplificador da guitarra lead e esse aqui foi o da guitarra base. Mas aí tem mais uma jogada aqui. Eu começo com uma guitarra sozinha, né? Como vocês viram na introdução. Depois ela fica estéreo com duas guitarras dobradas. Eu poderia usar o mesmo timbre dos dois lados, que é uma coisa bem comum de se fazer. Mas eu tentei fazer uma coisa diferente para dar um pouquinho mais de rebuscamento, digamos assim, na mixagem. Que é uma tática que muitos produtores usam. Que é você microfonar esse segundo alto-falante, ou essa dobra de maneira um pouquinho diferente. Você pode usar um outro amplificador, você pode usar outro alto-falante, como a gente já falou. Nesse caso, só mudei o microfone. Então, na primeira base, no lado esquerdo, eu estou usando o SM57 e o Roy 121. No segundo, na dobra, né? Mais uma vez, são dobras iguais, uníssonas. Eu estou usando o AKG C414 com o Roy 121. Então, são microfones bem diferentes. E isso vai criar uma diferença entre o lado esquerdo e o direito que vai, em tese, aumentar a sensação estéreo da mix de uma maneira mais natural, sem eu ter que fazer coisas por fora. Claro que ainda assim, depois da mix, eu tenho que ajustar, porque essa diferença pode ser muito discrepante. Então você tem que fazer pequenos ajustes para que, mesmo com essas diferenças, um lado não fique mais forte que o outro. Assim eu consigo ter essa parte da música que tem 3 guitarras, 2 guitarras base abertas, né? E uma guitarra lead. E assim, cada uma ocupa o seu espaço dentro da mix, né? E uma coisa importante pra gente falar. Na guitarra lead, nas duas guitarras lead, eu tô usando a ambiência do plugin, né? O delay e reverb. E nesse caso tem uma coisa interessante, que o delay, cada lado tá com um tempo ligeiramente diferente. Você vê que o lado esquerdo tá com uma coxinha pontuada e o lado direito tá com uma mínima. São tempos diferentes cada um dos lados, né? Isso cria mais uma vez a sensação de estéreo. E falando em estéreo, pra gente aqui no Studio One é importante lembrar uma coisa. Cada pista pode ser mono, estéreo, até mais outras opções, né? Quando você grava guitarra, geralmente a gente pensa numa guitarra mono, porque é só um input. Então a pista vai estar mais ou menos assim. Apenas essa bolinha aqui com o mono, né? Mas alguns plugins, como esse da Nero DSP, eles têm essa ambiência que é estéreo. Esse reverb delay são reverbs em estéreo. Se você tiver com a pista em mono, você não vai ouvir esse reverb em estéreo, vai ficar tudo em mono. E aí vai ser um som assim, ó. Legal, mas tá tudo assim no centro, né? Agora, como é que a gente resolve isso? Não precisa pegar nenhum outro plugin. Você só vai aqui na pista, clica nessa bolinha e ela se transforma em
é uma pista estéreo. Mas se você notar, a entrada continua mono. Isso que é importante. A entrada continua sendo a minha DI mono, mas a saída da pista vai ser estéreo. E isso transforma com que os plugins que estão na pista se tornem estéreo também. E aí a nossa archetype passa a se transformar em um plugin que tem essa sonoridade estéreo. E a reverb preenche. E aí com isso a gente consegue preencher bem essa imagem estéreo, né? E mais uma vez, falando de estéreo também, esse plugin Archetype Rabea, assim como outros plugins mais modernos da Neurosphere, tem um doubler, né? Que ele chama ali. Esse doubler, ele permite com que você tenha uma sensação de dobra, né? Então, na guitarra clean, que acontece no meio da música, eu não queria gravar outra guitarra, eu tava sem tempo pra gravar outra guitarra, falei, cara, vou botar essa dobra e testar, né? Então eu ligo a dobra, mais uma vez, desligado, a guitarra seria assim. A ambiência tá estéreo, mas a guitarra tá mais próxima do meio ali, né? Tá vindo de um lugar específico. Se eu ligar o doubler, aí fica... Dá uma sensação de dobra, não é perfeito, parece um chorus também ao mesmo tempo, mas resolve um pouco. E por que eu dobrei essa guitarra, né? Quando vem depois dessa parte... Veio mais um solo, só que sem guitarra distorcida base. É só um solo, o baixo, a bateria e essa guitarra clean. Lembra que eu falei sobre o lance de preencher a imagem? Se eu botasse tudo no centro, ia ficar um desenho tudo condensado naquele centro. E aí ficaria difícil de você discernir as coisas ali no meio. E pro ouvinte também fica uma coisa do tipo... Parece que não aproveitou tão bem o que você poderia ter aproveitado de espaço, né? Então, como se tivesse um espaço branco na folha, né? Quais eram as minhas alternativas se eu não fosse gravar mais uma dobra? Eu poderia pegar essa guitarra e botar pro lado esquerdo. E a outra guitarra solo pro lado direito. Super normal, fazer uma coisa desse tipo assim, né? Pegar essa guitarra base clean e deixar o lado esquerdo. Vou tirar o doubler dela. E pegar o solo e botar pro lado direito. Seria uma opção também viável, fazer uma coisa desse tipo. Funciona super bem, fica soando como se fosse um show ao vivo, né? Então pra ao vivo isso aqui estaria ótimo. Mas eu queria ter mais... Quando o elemento tá no centro, ele ganha muita força, porque tá sendo os dois alto-falantes. Então eu queria que o solo estivesse no centro, né? Então se eu deixar solo no centro... A gente ouve a guitarra clean do lado esquerdo, essa guitarra solo no centro, mas do lado direito fica nada, né? Então fica desbalanceado. Não que isso seja um problema, mas assim, geralmente a gente tenta equilibrar. Se tem uma coisa do lado esquerdo, a gente bota uma coisa do lado direito. Pra preencher esse espaço mais uma vez. Se eu botar tudo no centro... Funciona, porque os times são diferentes, tudo se encaixa, tá mixado, mas eu sinto muita... É literalmente uma fila de pessoas na minha frente. Eu não consigo ver cada uma de maneira inteira, né? Então, porque a gente tem um baixo no centro, a gente tem a caixa e o bumbo no centro, a gente tem o solo no centro, a gente teria essa guitarra base. Então, minha ideia foi só... Vou puxar a guitarra um pouquinho pro lado esquerdo, mas vou ligar o doubler na guitarra clean. E aí, isso vai dar o efeito... de que a guitarra preenche esses dois lados. Vocês vão ver que agora a mix vai ficar bem mais wide, né? Então isso muda completamente a disposição desse quadro, desse desenho que a gente está pintando aqui. Então com esse doubler a gente tem
essa guitarra ocupando as laterais e o solo no meio, né? Então, é uma tática bem boa, até que a gente vai usar também na mixagem, que é na equalização, que a gente vai escavar esses caminhos na equalização também. E, obviamente, você não precisa fazer isso com um doubler, né? Você poderia ter feito o jeito certo, que é o jeito mais apropriado, que é gravar 2 vezes, abrir em estéreo, e a diferença da performance dos 2 lados vai dar esse efeito estéreo que a gente quer. E, mais uma vez, antes que alguém pergunte, copiar uma track para outra, pegar essa track clean, copiar para outro lugar e abrir para o lado esquerdo e direito, não vai dar certo. A mesma performance dos 2 lados dá um som mono. Eu sei que para alguns de vocês isso é óbvio, mas no início, todo mundo, eu também cometi esse erro. Gravei a guitarra, gravei a guitarra, copiei para outra pista, abri em estéreo esquerdo e direito e de repente não teve nenhuma diferença, né? Então, deixa eu só mostrar isso para vocês porque é importante. Então, se eu tirar o doubler, botar do lado esquerdo, copiar essa pista e botar ela pro lado direito, o som deve sair no meio. Eu vou até tirar o delay para o reverb para ficar bem claro isso, né? Porque isso pode enganar. São 2 tracks ao mesmo tempo sendo tocadas. Uma tá pro lado esquerdo e outra tá pro lado direito. Mas como são a mesma performance, elas nunca vão soar estéreo. Você tem que ter sons diferentes sendo dos 2 lados para que soe estéreo. Porque o mono, na nossa configuração, que a gente tem 2 alto-falantes, 2 monitores, o mono nada mais é do que o mesmo som saindo das 2 caixas ao mesmo tempo. Com o nosso doubler. E aqui a gente pode brincar muito com reverb e delay, porque justamente é guitarra, baixo, batera, não tem muita coisa. Então você pode preencher esse espaço vazio. Não tem voz, não tem back vocal, não tem teclado. Então sempre pensa como se fosse realmente um quadro que você está desenhando, quanto espaço útil você tem. Quanto mais instrumentação você bota, menos espaço útil você vai ter, e mais você vai ter que cavar esse espaço com equalização, com compressão, com pan, para que tudo apareça nesse quadro de maneira certa, de maneira apropriada para arranjo e para música. Então, na equalização, mesmo esquema. A guitarra lead, eu tô focando mais nos médios, médio entre 500 e 1K, 1.5K. Enquanto na guitarra base, eu tô focando o contrário, eu tô tirando essa região e colocando os médios e colocando mais agudo, né? Esse boost agudo aqui é justamente para compensar, para a gente possa fazer uma curva mais em V na guitarra base e uma curva mais num pico nos médios. Não fazendo um pico, né? Mas, tipo assim, deixando esses médios mais em evidência na guitarra lead, que é mais vocal. E a gente consegue encaixar as duas, né? Então, já aquele lance de fazer 2 alto-falantes diferentes, já ajuda nessa questão também. Então, se tiver tocar as duas ao mesmo tempo. Dá pra ver que a guitarra base tem um pouco mais de agudo, um pouco mais de grave, né? Enquanto a guitarra solo tá mais no meio, no médio. Vou falar rapidinho da Master, que não dá tempo de falar das tracks da mix. Se você tá curtindo o vídeo e quiser ver um passo a passo de como eu fiz a mix das tracks individualmente, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo à parte. Também, se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like, hein? Isso ajuda muito o canal. Na Master, que nada mais é do que a última instância da mix, onde todas as tracks vão se juntar e sair num sinal estéreo, né? Eu começo sempre com high pass, com corte de subgrave. Qual a ideia? Com esse corte de subgrave, eu estou liberando headroom, espaço, né? Para que os outros plugins que vão vir depois possam agir de maneira melhor. O subgrave abaixo de 30 Hz é quase inaudível, né? Bem grave mesmo. Mesmo que você não ouça, ele tá lá. E o grave, por si só, ele consome muita energia, ele movimenta muito ar. Então ele vai fazer com que os plugins distorçam mais sem você perceber, sem você querer, né? Só por conta dessas frequências subgrave. Então, se você limpar essas frequências, já ajuda esses plugins a trabalhar de maneira melhor. Então, eu tô tirando um pouquinho de subgrave, 30 Hz, abaixo de 30 Hz, né? Um pouquinho de subgrave a mais no boost, né? De 80 Hz, no fundamental do bumbo. E um boost sutil também nos agudos. Aí depois disso, é compressor da SSL bem tradicional, compressor de mix bus que a gente usa pra caramba. Ataque lento, release rápido,
4:1 de ratio e sidechain em 67 Hz, cortando do detector, né, fazendo o compressor ignorar o sinal subgrave, para que o bumbo não mexa ele tanto. Então se der play aqui, deixa eu tirar o compressor e vir depois, só pra gente ouvir o... daqui. Eu vou tirar o compressor. Ele abaixa um pouquinho de volume, né? Que não botei o make-up gain muito alto. Mas o resultado, não sei se dá pra vocês perceberem, mas ele faz com que toda a banda reaja junto à bateria. Então, toda vez que a bateria ataca, que é um transiente muito forte, o compressor se move. Eu estou reduzindo ali entre -2 a -4 dB. E aí, toda vez que o compressor se move, toda a banda baixa e levanta, né? Então, faz com que a banda se mova junto com a bateria. É como se estivesse dando aquela cola que eles chamam, né? Mas esse movimento uniforme, esse movimento conjunto dos elementos faz com que eles pareçam mais coesos entre si. Além disso, também dá uma redundância do grave, porque ele comprime todo mundo junto, o baixo, a batera, e faz com que eles se movam também juntos. Então o grave fica menos solto e mais amarrado. Então, além desse compressor, eu uso também um compressor estilo valvulado, mais lento, né? Que é esse daqui. Eu já usei vários, né? Mas é um deles que eu tô usando agora. Que ele é um compressor valvulado, estilo valvulado, né? Vari 1000. E eu tô usando ele rápido também, release rápido, ataque lento. Mas ele, por ser valvulado, né? É uma emulação de um compressor valvulado. Ele já é mais lento do que o SSL. Bem mais lento. Então vamos ver aqui. E aqui eu tô fazendo menos. Tô fazendo menos 1 dB, às vezes menos 2. Aqui, em vez de apenas fazer essa coisa de movimentar a banda, é mais para deixar um pouco mais coeso tudo, né? Ele é mais lento, então ele trata da macrodinâmica. Em vez de ter grandes picos acontecendo, variações de dinâmica maior do áudio em si, ele dá uma selada maior ali para comprimir e fazer ele ficar mais consistente, né? O som, né, no geral. Então, e além disso, por ser uma emulação de compressor valvulado, ele também traz muita riqueza harmônica. Depois dele, estou usando o Pultec, que é um equalizador que todo mundo conhece, é bem clássico, né? Um equalizador passivo, que eles chamam, baseado no equalizador valvulado da Pultec, né? E aí, o foco dele aqui é subgrave e agudo. Então, tô dando um boost 30 Hz, dando um boost 12K, 12 kHz. Tudo é um boost mais amplo, né? Para trazer mais essa mix, em vez de ficar uma coisa mais focada nos médios, uma coisa que traga esse subgrave agudo e fique mais flat, tenha mais energia nesses lugares, né? Então ele traz bastante subgrave, bastante agudo, detalhe nesse bumbo, detalhe dos pratos, mas também traz bastante volume também, porque esse plugin, mais uma vez, traz esses harmônicos do hardware. Depois, mais um equalizador que provavelmente aconteceu no processo final da mix, só para corrigir tudo, para nivelar mais, na verdade, né? Então eu queria um pouquinho mais de subgrave, um pouquinho mais de agudo. Então é um boost ali em 50 Hz, realmente do fundamental ali do bumbo. E um boost maior em shelf e depois outro bell no médio agudo e agudo, né? É sutil, mas ele foi mais pra corrigir, pra ficar mais próximo da referência, assim, da master, né? E aí depois emulação de fita, bem tradicional. Adoro usar emulação de fita sempre que eu posso. E na master é uma coisa muito fundamental, né? E assim, fita obviamente uma coisa analógica, a gente tá usando plugin, mas tem muitas características que fazem da fita uma ferramenta bem legal pra mix, né? Primeiro, a saturação, a equalização, porque ele muda um pouco a equalização, ele enfatiza algumas frequências. Isso depende da fita que você está usando, do plugin que você está usando, da configuração, a saturação, a compressão também, porque ele comprime o som. Vocês vão ver que dá uma certa compressão. E esse aqui é um plugin da Universal Audio que eu já queria há um tempo, e ele é focado em tese como se fosse uma fita de master, né? Vamos ver.
Então você vê, é tudo, né? A equalização muda. Sem a fita você tem muito mais médio grave numa região ali de ressonância, né? De 200, 300 Hz por ali. Ele parece dar uma maciada nessa região e também traz um agudo, um brilho a mais, né? Um subgrave. Mas também rola uma compressão geral na música. E aqui eu tô usando uma configuração clássica. Esse número aqui, 15, 30, 7,5, é o IPS, que é inches per second, que é a medida de velocidade da fita. Quanto maior esse número, mais rápido ela roda e mais fidelidade você tem nos agudos. Então, quanto menor esse número, menos agudo, até um pouco mais de grave e menos fidelidade no geral, assim. Satura mais, tudo. Então, 30 seria mais clean, 15 seria média, né? Pelo que eu entendo, 15 era padrão de estúdio nessas fitas todas. É um bom meio termo ali. Fórmula de fita também, eu tô usando 456, que é bem padrão. A calibragem, aparentemente, esse mais 6 é o que eles recomendam até no manual do plugin, para 456. E meia polegada é a largura, se não me engano, da fita. Ou a altura, não lembro, é a parte da medida da fita em si. Pelo que eu entendo, também é uma medida bem comum de fita de master, então deixei lá como tá. E eu tô tentando, né, o lance de gain staging, de estágio de ganho, você controlar o ganho que você entra nesses plugins. Eu botei um mix tool antes, pra galera aqui do Studio One, pra que eu não chegasse muito forte na fita. Porque quando eu botei isso direto à fita, já tava passando aqui do 0, do mais 1. Eu poderia tentar pegar a mix inteira, baixar, fazer uma outra coisa mais complexa, mas eu só quis botar um plugin antes, para que a gente chegue tirando menos 4 dB de tudo, para que quando a gente chegasse nessa fita, chegasse um pouquinho menos de ganho, e acho que ela bate 0 muito raramente. Lembrando que, pelo que eu entendo, assim, mesmo que ela não esteja batendo, não esteja clipando a fita, o transiente, ele passa direto. Que eu saiba, esse medidor, esse VU, funciona melhor para coisas que sejam RMS, coisas da média do som, não do pico, né? Mas lembrar, tentar controlar o seu estágio de ganho antes da fita para que você não clipe a fita, né? E aí saturar na master, tipo assim, tem que ser bem feito o negócio. Então, depois, falando de saturação, botei o Saturn depois com uma técnica que eu vi de um masterizador australiano, bem legal, de banda de metal, que eu curto. Não sei falar o nome dele, vou botar aqui por escrito. Mas basicamente a ideia é o seguinte: no grave a gente não tá ligado à saturação. Esse aqui é um saturador multibanda, a gente está separando grave e agudo. Aqui, que seria acima de 250 Hz, a gente está com o algoritmo de warm tape e drive em 30%, e a gente está com a mix do plugin como um todo em 30% também. É muito sutil, mas vou dar play aqui para vocês ouvirem a diferença. A impressão que eu tenho é que ele expande ainda mais essa imagem estéreo da mix, dos médios da mix, na lateral, assim, nos sides, né? E preenche esse espaço. Ele tá preenchendo espaço, tá adicionando harmônico numa região dos médios ali. Deixa esse side, essa lateral, assim, da mix mais viva, né? E aí o penúltimo plugin é o Clipper. É um clipper da Casrog, bem legal. Eu tô no modo Crisp e eu tô controlando para que ele clipe, em tese, para clipar 2,5 dB. Mas a ideia aqui é clipar, não saturar a mix inteira. A gente está clipando só o pico do áudio. A lógica aqui é você colocar um clipper antes do limiter. Eu dei uma aula sobre masterização, tá? Tem uns anos atrás. Vou botar o link aqui para vocês verem que eu explico qual é a lógica aqui dessa cadeia de sinal. Mas o clipper antes do limiter é pra gente conseguir aliviar um pouco o nosso limiter, porque tem os picos dos transientes da bateria, por exemplo, da batida da caixa, do mu, que quando chega no limiter, bate muito forte e o limiter abaixa, né? Então, se a gente botando um clipper antes, ele vai clipar, que é um tipo de saturação mais sutil, né? E simples também, ele vai clipar, vai saturar esses picos. A gente tá tentando saturar esses picos para que o áudio que chegue depois no limiter chegue já mais livre dessas pontas. Porque essas pontas vão fazer o limiter trabalhar demais e abaixar a nossa mix bastante. Então a gente vai até ver aqui, ó, vamos ver. Eu vou mostrar como é que tá o limiter, né? Eu tô usando o Zonia
vou mostrar como é que tá o limiter com o clipper. Deixa eu só aumentar aqui pra gente poder ver melhor. Agora, sem o clipper. Então agora o limiter tá reagindo muito mais aos picos da bateria, né? Então se eu botar de novo... Mas você pode perguntar, se o clipper está cortando já os picos da bateria, né? Parte desses picos, por que não deixar o Zone fazer isso? Porque ele já vai cortar também. A resposta é porque existe uma diferença entre o limiter e o clipper. O limiter está baixando o volume. Ele vai gerar saturação por conta desse movimento, mas ele está baixando o volume. O clipper está saturando. Então esse transiente saturado é diferente do transiente abaixado, né? De volume. E, em tese, né, quando a gente clipa antes do limiter, esses picos, você preserva melhor eles. Eles vão chegar do outro lado depois do limiter. A punch da bateria, resumindo, o punch da bateria vai ficar mais preservado. Enquanto se você só botar um limiter, tacar volume no limiter, você vai perder punch. Baixar esses picos todos da bateria e você vai perder punch. Quando você bota o clipper antes, você vai preservar esse punch. Então, essa é a lógica. É uma coisa bem padrão na indústria, sei lá, 30 anos quase. Se fazia isso antigamente com hardware analógico, hoje em dia a gente faz com plugin. Então, no limiter, só para falar um pouquinho dele, do Ozone, eu tô usando o ceiling dele em menos 5, menos meio, na verdade, menos meio dB. Qual a lógica? Se você deixar no zero, como alguns plugins já vêm assim, não é recomendado, assim, porque quando você vai converter isso para outros arquivos menores, né, Wave 44, MP3, seja o que for, nessa conversão pode existir um pico, como consequência dessa conversão, um pico de áudio, assim, tipo como se fosse um pixel que está saindo, digamos assim. E ele pode saturar, passar do 0 dB. Não que você vai ouvir isso necessariamente. Você pode ser que você ouça como saturação. Mas existe uma questão que algumas dessas plataformas, YouTube, Spotify e tudo mais, eles reconhecem essa clipagem como uma clipagem, né? E tem o risco de eles abaixarem ainda mais a sua track, né? Pra quem não sabe, depois de ver lá o vídeo, mas existem todas as plataformas que tem uma questão de normalizar o áudio, de você pegar todas as músicas do Spotify, do YouTube, do Apple, elas estão todas no mesmo volume. E para julgar quanto precisa baixar esse volume, para ficar igual à média, eles usam isso também. Se tiver uma clipagem, eles vão baixar ainda mais a sua track. Então, aí abaixando a sua track mais ainda, dentro desse sistema, pode ser que isso incomode o cliente ou você, porque quando chegar a sua música pode estar um pouquinho abaixo do que você espera, né? Então, para você preservar isso tudo, né, não ter nenhum problema depois, a gente mantém esse ceiling abaixo, menos meio, tem gente que deixa até 1. O Spotify recomenda menos 1, né? De vez em quando eu faço isso, mas então coloco menos meio e a gente torce para dar tudo certo aqui, né? E não tem nenhuma clipagem. Aí é o seguinte, tô usando o IRC2, que é um caráter de release do plugin, que eu acho que dá um pouquinho mais de punch, eu gosto mais. Tem vários, você pode ir experimentando, isso é questão de gosto. O caráter desse release está rápido, né? O caráter do limiter em si, né? E aqui esse stereo independence é bem legal, que é basicamente você linkar ou não lado esquerdo e lado direito desse limiter. Ou seja, se tiver um pico do lado direito, se tiver tudo linkado, tudo conectado, se tiver um pico do lado direito, ele vai baixar os dois. Se tiver um pico do lado esquerdo, vai baixar os dois. Se tiver desconectado, ele só vai baixar o lado que tiver tendo esse pico. Aqui a gente tem uma separação entre o transiente e o sustain, que é bem legal. O transiente, mais uma vez, pode ser visto como um punch da bateria. Então, se eu deixar ele 37%, quer dizer que ele está linkado de 37%. O sustain, ele está deslinkado, está desconectado 100%. Resumindo, se eu botar tudo em zero, que são os dois lados conectados, linkados, vamos ver. É muito legal, isso aqui faz uma diferença enorme. Quando tá zero e tudo conectado, os dois lados baixando juntos, a gente reforça o centro da mix, o mono. A batida da bateria tá bem clara na sua frente, tá tudo se movendo junto. Quando tá dessa forma, assim, separado, 100% no sustain, 38% no transiente, o resultado é que
a mix fica mais estéreo, porque a gente tá ouvindo as coisas diferentes acontecendo, movimentos diferentes acontecendo do lado esquerdo e do lado direito, que ressaltam essa sensação de estéreo da mix. Então, quando você quiser uma mix mais estéreo, você faz isso. Quando você quiser uma mix mais mono, a gente faz aquele central. E como nessa mix também, eu já faço isso quase sempre, mas como nessa mix também, como eu falei, tem muito pouco elemento, então a tendência é ficar tudo meio mono, isso aqui ajuda a dar essa movimentação, essa coisa mais expansive, digamos assim, do som. Lembrando, para rodar tudo isso, eu já renderizei a bateria virtual, então ela costuma consumir muito CPU, então já renderizei ela. Mas eu tô rodando aqui no meu proteção contra dropout no máximo, que é efetivamente como se estivesse transformando meu buffer num buffer mais alto. Pra quem não viu o vídeo, vê lá o vídeo que eu falei sobre latência e buffer e tudo mais. Mas tô rodando aqui com o máximo, porque se eu abaixar isso aqui, vai ficar muito pesado a CPU. Já tá rolando, tá em 45%, tá legal. Se eu botar aqui no mínimo, que eu tô rodando meu buffer a 64, aí eu não conseguiria nem dar play aqui, tá bom? Então, assim, não deu tempo de falar da mix, né? Mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo da mix track por track, né? Individualmente. E não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever, porque tem muito vídeo pra sair por aí. Se quiser ver mais vídeos de Studio One, tem aqui no canal. Se quiser ver vídeo mais de mixagem, também tem. Vídeo de guitarra, tem bastante coisa, tá? Então não perca, se inscreve, vai ter mais. E é isso aí, valeu pessoal, até a próxima.